Fala pessoas, trazendo uma rua nova aqui no canal que é muito bom, porém há somente um problema, que ele começa ruim, mas depois fica muito bom. Então tenho paciência, até que uma rua fique bom, mas vale muito a pena. Espero que goste e fique com um recap. A história começa com o protagonista contando que sua vida era extremamente comum, que nasceu em uma casa comum, que todos os seus dias eram comuns e que obviamente ele tinha uma rotina entediante. Ele achava que sua vida terminaria assim, sem absolutamente nada de especial acontecer em sua vida, porém ele estava errado. Ele pensa enquanto olha por uma tela de personagem em seu computador e reflete que após ter encontrado o jogo Destino dos Heróis, tudo mudou. Seu personagem do seu jogo se vira e olha com uma expressão confiante. Agora a cena muda para um pôr do sol. O protagonista em sua casa comenta que finalmente ele está sozinho. Ligando o seu PC, ele fala que ele não tem muito interesse na vida escolar e contanto que ele possa jogar sozinho, isso já o satisfaz. Estalando seus dedos, ele comenta que no jogo pelo menos ele é o protagonista e que se ele usar alguns códigos de trapaça ele pode se tornar um campeão incrível sem nenhum obstáculo e que por ele jogar sozinho ele pode salvar e carregar o jogo quando quiser, assim voltar no tempo e jogar em seu ritmo. E agora no jogo ele comenta que o mundo existe para apenas um único jogador, enquanto balança sua espada embanhada em uma energia da coloração rosa com azul. Ele fala que prefere pensar dessa forma, mas que agora vai parar de pensar nessas coisas e começar a jogar sério. Assim ele inicia uma live ao vivo. Uma pessoa comenta que os horários de transmissão são 5 horas da tarde durante a semana e o dia todo durante os finais de semana. Um cara comenta que com esses horários o protagonista parece um estudante do ensino médio que joga assim que chega em casa. Um outro cara comenta que parece muito e pergunta ao protagonista se ele não estuda e que não dá só pra viver de transmissão. Um outro fala que como o jogo que o protagonista tá jogando é um jogo de estratégia por turnos, ver a transmissão dele é meio chato e que só tá assistindo pelo protagonista ter muita habilidade, só que as mãos dele são lentas, então para ele ser um profissional deve ser muito difícil. Um outro embaixo comenta que parece que ele é bom somente em raciocínio e o protagonista fica meio sem jeito lendo esses comentários e fala que ele não sabe se eles estão o elogiando ou xingando. Uma pessoa doa $10. Feliz com a doação, o protagonista comenta que isso tá ótimo. Uma outra pessoa doa $1000 e o protagonista fica em choque vendo isso. Agarrando seu computador, ele se pergunta o que, sem acreditar no que acabou de acontecer. E ele comenta que a pessoa que mandou $1000 não disse nada. E pergunta se vai querer que ele faça alguma coisa ou mostre o rosto. Uma pessoa zoando o protagonista comenta que daqui a pouco essa pessoa vai pedir o dinheiro de volta. E a pessoa que enviou os $1000 para o protagonista fala que enviou o e-mail que é pra ele verificar. E o protagonista meio ansioso entra em sua caixa de e-mails com uma mensagem da pessoa que enviou os R$1000 dizendo que é uma assinante do canal do protagonista e que assiste com frequência. E que além disso é um desenvolvedor de jogos indie e o protagonista fica surpreso que essa pessoa seja um desenvolvedor de jogos. Na mensagem o desenvolvedor continua dizendo que tem um jogo que fez sozinho e que levou bastante tempo, porém parece que o jogo ficou difícil demais e que ninguém conseguiu finalizar a fase beta fechada e que agradeceria muito o protagonista se ele pudesse jogar o jogo e desse um feedback para que assim ele possa ajustar a dificuldade da fase e pede pro protagonista para que ele só não divulgue o vídeo do jogo no YouTube. Após ler, o protagonista foca o seu olhar na parte em que dizia que ninguém conseguiu finalizar a fase do beta fechado e confiante ele se pergunta se ele conseguir zerar. Até mesmo ele, uma pessoa comum, pode então se tornar uma pessoa especial. Uma tela aparece em seu computador perguntando se ele deseja instalar o jogo e ele responde que então beleza, ele vai tentar. Assim, clicando com seu mouse que sim, tela de sistemas aparece dizendo que a instalação do Destino dos Heróis foi concluída e que o jogo irá iniciar. Assim nos é dado uma breve introdução sobre a história do jogo, que no ano 294 do Império, com a invasão do Reino Unido de Jaipur, todo o reino de Rock foi tomado pelas chamas e foi iniciada uma era caótica e que o protagonista nasceu naquele mundo com uma alma pequena e insignificante para ele sobreviver ao caos e se tornar um herói, para ele derrotar o deus maligno ressuscitado e ascender ao trono divino. E então, após ele concluir isso, qualquer desejo dele será concedido. O protagonista comenta que então o título do jogo é Destino dos Heróis e que os gráficos não são tão impressionantes quanto ele pensava, e comenta que só pelo fato do jogo ter sido feito só por uma única pessoa, então o jogo está bom. E aparece uma tela na frente do protagonista dizendo pra ele inserir o nome do personagem dele, e ele fala que é só um nome, então ele não precisa pensar muito sobre isso, e ele se nomeia de mestre do jogo, e o sistema dá boas-vindas ao mestre do jogo, dizendo que ele vai nascer no continente de Eren, assim como o protagonista spawnando no meio da floresta, e ele comenta que o jogo parece bem normal, e acha que o jogo não deve ter tutorial, pois os controles são bem fáceis. Assim ele avista um NPC em sua frente,
sendo esse o chefe da vila, com o chefe da vila comentando que tem um forasteiro e o que o traz até essa vila. E o protagonista vendo isso, ele fica chocado, comentando que não tem nenhuma opção de resposta, somente uma aba para ele escrever manualmente. E ele, chocado, pensa que isso não é possível e que será que ele tem que escrever. E digitando, seu personagem fala pro chefe da vila entregar todas as moedas de ouro que ele tem e que se ele não fizer isso, ele vai desviver todos da vila. Após mandar uma dessa, o protagonista fica ansioso esperando a resposta do chefe da vila, e o chefe da vila, com raiva, dá uma pausada na cara do protagonista, comentando que sujeito maluco é esse, com seu personagem caindo no chão e o sistema dizendo que suas pálpebras estão ficando pesadas, assim com ele morrendo e o protagonista ficando chocado com isso, e o sistema pergunta se ele quer recomeçar sim ou não, e o protagonista fica pensativo, comentando se ele pode mesmo conversar com os NPCs, assim ficando com raiva por ter morrido, e fala que é claro que ele quer recomeçar. Ele volta naquela mesma parte com o chefe da vila fazendo a mesma pergunta, mas só que agora ele responde que está perdido e que ele não come há dias. Com um olhar lacrimejante, ele pede ao chefe da vila para mostrar um pouco de compaixão a este ser pobre, e o chefe da vila comenta que a aparência do protagonista é lamentável tão quanto a aparência dele e fala para ele o seguir, com o protagonista ficando chocado com as falas do velho. Assim o chefe da vila leva o protagonista até sua casa e lhe dá uma xícara dizendo pro protagonista beber isso e descansar um pouco. O protagonista agradece e bebe o líquido que estava naquela xícara. Após beber, ele começa a ficar desnorteado e o sistema o avisa que ele foi envenenado por um veneno chamado morte lenta e que suas pálpebras estão ficando pesadas. Após um tempo, uma mensagem de sistema aparece dizendo que ele morreu. O protagonista animado comenta que nesse caso, que tal isso? Assim ele desconecta o cabo de rede de seu computador. Após isso, ele fala que se desconectar o cabo de internet, o criador do jogo não vai conseguir controlar os NPCs, nem mesmo hackear o jogo e atrapalhar sua evolução, e o protagonista volta naquela mesma interação com o chefe da vila no começo do jogo, mas só que dessa vez ele xinga o chefe da vila, com o sistema avisando que ele morreu de hemorragia após perder a língua falando bobagens, e pergunta se ele deseja recomeçar, e o protagonista, com raiva após ler isso, joga com força seu mouse em cima da mesa, e suando frio ele comenta que nem com a internet desconectada isso para de funcionar, e se lembra que quem enviou o jogo foi um desenvolvedor chamado Dia, e pensando ele reflete que esse era o mesmo nome do doador, e se pergunta se esse é na verdade o nome da equipe de desenvolvimento. Vendo que são 1h38 da madrugada, ele percebe que já está tarde, então é melhor parar por hoje, e ele salva o jogo para continuar no próximo dia. Deitado em sua cama, ele reflete que quem diria que ele conseguiria conversar com o NPC, e que se alguém o dissesse que o jogo Destino dos Heróis realmente existisse, ele acreditaria. E que agora dá pra entender o motivo de ninguém ter conseguido fechar esse jogo. Animado, ele fala que isso tá ficando interessante. Após isso, o protagonista se dedicou dias a esse jogo com o único intuito de se tornar alguém especial, com cada dia se passando, com ele salvando e entrando no jogo. E ele fala que ficou completamente imerso, ao ponto que ele nem percebeu os dias se passando, até que 10 anos de sua vida se passam em um piscar de olhos. E esse é viciado, hein? E agora, com o protagonista adulto sentado em uma cadeira de escritório, com uma bela mulher o chamando, dizendo que já preparou os documentos que ele pediu, e ele agradece. E assim as horas se passam, e agora já de noite, ela fala que o protagonista fez um bom trabalho, e o protagonista só agradece, e meio corada ela chama o protagonista pra sair, enquanto fica ansiosa esperando pela resposta do protagonista, mas o protagonista recusa, dizendo que tem algo importante pra fazer em casa, e ela sem muito o que fazer só concorda, e fica chateada por ter levado outro fora. Agora a cena muda pro protagonista já em sua casa, ele animado fala que vai até o fim do jogo Destino dos Heróis, ele coloca a mão em seu mouse e vira a noite jogando, dizendo que finalmente acabou. Assim, uma mensagem de parabéns aparece em seu computador, dizendo que ele foi o primeiro humano a conquistar o posto mais baixo do trono divino e que o nome dele foi registrado no Hall da Fama. Ele, de frente da tela do seu computador, comemora, mas então logo ele se desanima, percebendo que já se passaram 10 anos e que ele só queria se sentir alguém especial, nem que fosse dentro do jogo, porém na sua vida real não mudou nada, sentindo-se vazio por dentro, e comenta que parecia que ele estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo, assim se lembrando de cada um dos personagens principais dentro do jogo, e comenta que os personagens eram carismáticos e cheios de personalidade, e principalmente eram tão reais que era difícil distingui-los de humanos de verdade. Coçando seus olhos, ele comenta que agora é realmente o fim, enquanto repetidamente uma nova mensagem aparece na tela do seu computador, perguntando se ele deseja uma nova aventura, e que se ele selecionar sim, ele será teletransportado para o continente de Eren, mas o sistema avisa para ele escolher com cuidado, que uma vez escolhido não será possível voltar até que conclua a missão.
e o protagonista vendo aquilo, curioso, se pergunta se é uma fase secreta, ou talvez, quem sabe, uma continuação. Colocando a mão em seu mouse, ele fala que não importa mais, e que se ele puder sentir aquela adrenalina de novo, ele vai com certeza jogar. Assim, o sistema avisa que ele está sendo transferido para o continente de Eren e dá boas-vindas ao jogador mestre do jogo e o chama de apóstolo. O protagonista começa a sentir uma energia estranha em seu corpo e começa a abrir os olhos, enquanto se pergunta o que é isso e comenta que parece que o peito dele está sendo queimado por fogo e que por conta disso é difícil de respirar. Ele, olhando ao seu redor, se pergunta onde ele está e que ele tem certeza que estava bem em seu quarto anteriormente. Um cara desconhecido vai até o protagonista dizendo que bom que acordou e que se não fosse pela poção de qualidade superior que eles tinham guardado, o protagonista não acordaria para ver o sol nascer. Ouvindo isso, o protagonista regala os seus olhos chocado, enquanto escuta o desconhecido o chamando de Príncipe Calix. E meio hesitante, o protagonista pergunta ao cara quem ele é, e pensativo, o cara fala que o curandeiro não falou nada sobre perda de memória. E assustado, o protagonista fica se perguntando quem é esse cara e onde é que ele está, com o cara perguntando se o protagonista realmente não se lembra dele, e se apresenta dizendo que ele é o Russell, e o protagonista estranha dizendo que ele tem certeza que perguntou em coreano, mas por que saiu da boca dele uma outra língua. Porém, o protagonista fala que tem algo mais importante para se preocupar agora, que é com o fato do peito dele estar pegando fogo, assim como antes, e o protagonista encolhe sentindo muita dor, com o Russell chamando pelo príncipe ficando preocupado, e pede desculpa dizendo que foi apressado demais, e fala pro protagonista não se preocupar, que a dor que está sentindo agora é porque os sentidos que estavam mortos estão sendo restaurados agora graças à poção, e o protagonista fica gemendo de dor na cama, e o Russell fala que logo o protagonista vai se sentir melhor, e que ele acha que o protagonista precisa de mais um tempo para se recuperar, e fala que verá o protagonista de novo amanhã de manhã, mas que agora vai se retirar, e assim o Russell se retira do quarto. A noite se passa e a vela se apaga, assim amanhecendo, o protagonista acorda e com muita dificuldade ele anda em direção até um espelho, assim ele vê o reflexo de sua nova aparência, e comenta que de algum jeito ele sente que esse corpo é dele, e se pergunta qual era o nome dele mesmo, e começa a ter uma crise existencial por se lembrar dos 30 anos da sua vida, mas não conseguir se lembrar do seu próprio nome, se perguntando quem diabos é ele mesmo. Após isso, repetidamente uma tela de sistema aparece em sua frente, e assim nos é mostrado sua janela de status, que seu nome é Calix e que ele é um nobre de 15 anos de idade, e o protagonista vendo aquela janela, comenta que ela é parecida com a do jogo Destino dos Heróis, e se lembra da mensagem do jogo perguntando se ele deseja ir em uma nova aventura, em que então aquilo significava ser transportado para dentro do jogo, e comenta que o lugar que ele está é o principal cenário do jogo Destino dos Heróis, que é o continente de Eren. Sentindo uma dor no peito, ele tenta acalmar os nervos da empolgação, percebendo que a dor em seu peito intensificou, ele cai no chão, enquanto treme de dor, ele comenta que está doendo muito, mas que ele ainda não acordou, assim pensando que isso com certeza não deve ser um sonho, e que tudo isso que está acontecendo com ele é real. Enquanto se arrasta no chão, ele fala que prefere se acostumar com o nome Calix, e que então, a partir de agora, ele se chama Calix Sinzek. Ele alcança sua cama e aquela janela de status aparece novamente, e surpreso ele percebe que basta pensar em alguma informação relacionada aos status que a tela aparece, e que talvez só ele consiga ver aquela tela, e animado ele fala que isso é ótimo, e que agora ele vai coletar informações sobre aquele mundo, e fala que sua sobrevivência ali será um pouco difícil. Lendo suas informações de status, ele fala que pertence ao condado de Sinzek, que se chama Calix Sinzek, e curioso ele percebe que tanto seu título quanto o nome da terra, ambos são Sinzek, e que então isso significa que ele é da linhagem principal da família Condal. Alguém repetidamente bate na porta de seu quarto, e ele se assusta se perguntando quem deve ser e o que ele deve responder, e começa a tremer de ansiedade sem saber o que ele faz. Assim ele tenta manter a calma, pensando que se descobrirem que a alma dele foi trocada, isso vai ser um desastre. Tremendo muito de ansiedade, ele começa a tentar decorar quem ele é. Assim ele toma coragem para perguntar o que foi, com a empregada respondendo que está na hora dele tomar o remédio, e mentalmente o protagonista se pergunta se é uma empregada, e que seja como for, ele deve agir com calma, muita calma, e assim ele dá a permissão para a empregada entrar. A empregada pede licença e assim entra em seu quarto. O protagonista regala seus olhos vendo ela, e assim ela se ajoelha em sua frente e fala que trouxe o remédio dele, dizendo para ele beber antes que esfrie. Gaguejando, o protagonista pergunta quem ela é, e depois ele percebe que foi idiota por ter perguntado o nome de uma empregada assim, e que se ele tiver azar, ela pode acabar descobrindo que ele não é o Calix verdadeiro. E ela, confusa com as reações do protagonista, pergunta o que houve. Assim, uma tela de sistema aparece em sua frente, e ele só responde a ela que não é nada. Vendo aquela tela de sistema, ele percebe que não precisa perguntar o nome dela diretamente, pois o sistema já fez o trabalho de mostrar as informações, sendo o nome dela Layla, uma plebeia de 23 anos, e o protagonista foca sua atenção na parte que diz que ela é afiliada ao Viscondado de Kozala, e surpreso ele comenta que essas informações estão meio estranhas, e como que ela é do Viscondado de
de Kozala e não do condado de Sinzeckin, e além disso, a força de combate dela é imensa. Se ela for de terceira classe, então isso significa que apesar de não poder usar mana, ela foi treinada como uma unidade das forças especiais, sendo uma elite entre os elites, e o protagonista se pergunta que como alguém assim foi virar uma simples empregada, e o protagonista desconfia, refletindo que o herdeiro da família principal de Sinzeckin, que é ele, está ferido, e uma criada que nem é do condado de Sinzeckin, mas sim de outra família aparece, trazendo justamente o remédio, e pensa que de jeito nenhum ele vai beber isso. A empregada confusa chama pelo príncipe e fala pra ele beber logo. O protagonista meio hesitante responde que sim, e que pra ela deixar o remédio ali por enquanto, mas ela insistindo fala que é pra ele beber agora, enquanto abre um sorriso radiante que o protagonista até se assusta. Agora com a xícara com o remédio na mão, com raiva ele comenta que ela está tentando fazer ele tomar força, mas que não vai deixar as coisas acontecerem dessa forma. Assim ele propositalmente finge que está com dor no peito, assim deixando o remédio cair. Com a xícara quase caindo no chão, ele pensa que isso deve bastar, e a empregada observa calmamente aquela xícara caindo. Assim ela se move rapidamente com sua mão até a xícara, conseguindo pegar antes mesmo que a xícara toque no chão, e encara aquela situação com um olhar sério, com o protagonista ficando assustado, se perguntando o que foi isso. Vendo aquilo, o protagonista começa a ficar assustado, se perguntando que tipo de movimentos foi esse, e fica com medo que ela descubra que ele fez de propósito. Assim ele vira a cara fingindo que está com dor. Após isso, a empregada arruma um remédio, comentando que ainda bem que ele está salvo, e se vira confusa sem entender o que está acontecendo com o protagonista, com ele pensando que com certeza aquilo era veneno e que ele não pode simplesmente aceitar e beber assim. Assim ele começa a cair da cama propositalmente, com a empregada percebendo. Ele pensa que primeiro ele precisa passar por essa situação e depois, assim ele quase cai no chão, mas a empregada consegue pegá-lo a tempo e pergunta se o protagonista está bem, com ele respondendo que sim, e em sua mente ele se pergunta se a atuação dele funcionou e fica surpreso que os movimentos dela são absurdamente rápidos, e ele fica com raiva se perguntando que tipo de família é essa tal de Kozala, da qual a Layla faz parte, e pensa que ele nasceu da primeira esposa, da qual já está morta, e que também tem um meio-irmão, filho da segunda esposa, que é um ano mais velho que ele, então tem 16 anos, e fica chocado vendo em seu sistema que o sobrenome da segunda esposa era Kozala, e que então a Layla foi enviada pela segunda esposa, uma criada enviada pela sua madrasta, e também uma assassina treinada. Se ele for morto, então o filho de sua madrasta assumirá o título de conde. Animado, ele comenta que o enredo da história está interessante, e que então o jogo já começou, e fala que esse é o esperado do jogo Destino dos Heróis, e que não vai ser nada fácil. Ele fala à sua empregada Layla que está um pouco melhor agora, e agradece pela ajuda, e tacando lenha na fogueira ele pergunta como está a madrasta dele, com a Layla se assustando com a pergunta e respondendo que a condessa está muito preocupada com ele, e que ela pediu que ele nunca mais faça algo assim, com o protagonista se perguntando que como assim algo assim, suspeitando que talvez o antigo dono do corpo tentou se autodesviver, e pelo que ele vê da dor e da janela de status, parece que o antigo dono do corpo enfiou uma faca no seu próprio peito. Ele responde que entendeu e que promete que não vai fazer mais isso, e ela com uma expressão suspeita fala que a condessa ficará muito feliz com isso, e o protagonista fala que ela já pode ir. Em uma expressão séria ela pede perdão, mas ele ainda não tomou seu remédio, e o protagonista leva um susto percebendo que seu plano falhou e que ela quer mesmo confirmar se ele vai tomar o remédio, e com medo ele pensa que isso é um problema e que ele não pode recusar de qualquer forma, até porque ela é uma assassina de elite, que ele é só um homem de 30 anos de idade preso no corpo de um adolescente fraco, e pensa que seria complicado se ele gritasse por ajuda, até porque ele poderia ser atacado por aqueles movimentos insanos que nem da última vez, e fecha a boca dizendo que com certeza ele vai morrer, se perguntando se não tem uma outra escolha a não ser beber isso, e a empregada já vem trazendo veneno barra remédio até ele. Pensando melhor, ele se pergunta por que o veneno, se ela simplesmente poderia esfaquear ele e fugir, assim chegando na conclusão que ela deve estar preocupada que tem alguma testemunha, e que nesse caso esse veneno é para encobrir um assassinato. Então o nome disso com certeza seria morte lenta, para que ninguém suspeitasse se ele morresse do nada, pois ele já estaria doente mesmo. E a empregada vai trazendo o chá, dizendo que se ele se sentir desconfortável, ela pode ajudá-lo a beber. O protagonista, fechando seus punhos, comenta que só há uma coisa que ele aprendeu com o jogo Destino dos Heróis, que sempre se deve se imaginar o pior cenário, que logo ele se tornará realidade. Se quiser viver, ele deve desconfiar de tudo e estar preparado para tudo, e pensa que se ele adiar mais, ele não sabe o que ela pode fazer com ele, e ficando corado, o protagonista comenta que isso está ficando interessante. A Layla chama pelo protagonista, com ele falando que está tudo bem. Assim ele pega aquela xícara de uma vez e começa a tomar, engolindo todo aquele remédio barra veneno, e ela só observando ele tomando tudo, e o sistema avisa que ele foi envenenado por morte lenta, e ele comenta que sabia, mas que agora precisa pensar alguma forma de escapar dessa situação.
situação e que precisa pensar em algo rápido. E se lembra de sua conversa anteriormente com o Russell, com ele dizendo que se não fosse pela poção de qualidade superior que eles tinham guardado, o protagonista não acordaria para ver o nascer do sol. E assim ele pensa em algo que pode fazer para escapar dessa situação, dizendo a Layla para ela chamar o Russell, com ela perguntando por quê, e ele de forma ríspida fala que não precisa dar explicação ou motivos para uma mera empregada, e ela alarmada fala que foi imprudente e pede desculpas. Assim o protagonista grita com ela, dizendo que se sabe disso então é pra sair agora, e ela se curva assim saindo do local, com o protagonista refletindo que a poção de qualidade superior que o Russell usou nele é um elixir tão caro que vale o mesmo que um castelo, e reflete que ele foi alguém que usou um tesouro tão caro desses nele, então pelo menos o Russell não deve ser alguém que queira lhe prejudicar. Percebendo que a empregada lá ela já foi embora, então rapidamente ele pega um jarro e coloca 2 dedos em sua boca, assim forçando o vômito. Após ter vomitado naquele jarro, ele fala que isso não vai ser o suficiente, que ele precisa encontrar uma outra solução. Suspirando muito de cansaço, ele fala que Destino dos Heróis é sem dúvida um jogo difícil, porém, nunca o jogo coloca um problema sem solução. Assim ele começa a olhar para vários cantos ao seu redor, procurando por algo, e fala que em algum lugar, não pode ser que não tenha, e o sistema já avisa que suas pálpebras estão ficando pesadas. Assim ele começa a revirar todo o seu quarto procurando por algo, jogando e arremessando tudo que está em sua frente, procurando por algo de forma desesperada, enquanto se pergunta várias vezes onde é que está, e o sistema já o avisa de novo que suas pálpebras estão ficando pesadas, assim com seu corpo não aguentando e caindo no chão, enquanto ele pensa que não quer morrer dessa forma, e se pergunta que se ele morrer ele volta desde o começo ou será que morre de verdade. Assim, quando seu olho estava quase se fechando, ele consegue ver algo e arregala seus olhos ao ver um frasco no meio de 2 cômodas. Encarando aquele frasco pela frestinha entre os armários, ele tenta se arrastar até lá, se perguntando o que é isso. Tremendo muito, ele pega aquele frasco e cheira, e ele quase vomita de nojo, dizendo que tem cheiro de leite completamente estragado, e o sistema o avisa que isso é leite de cabra estragado, e comenta que então isso é leite de cabra, e que no início do jogo tinha sido revelado que o iogurte era o antídoto para o veneno morte lenta, e se pergunta se leite de cabra estragado conta como iogurte. Assim o sistema o avisa de novo que suas pálpebras estão ficando pesadas, com o protagonista dizendo que não vai dar e que já recebeu o aviso 3 vezes e que não vai aguentar nem mais 1 minuto. Levando o frasco até sua boca, ele chama Layla de maldita e que com certeza ele vai se vingar. Assim ele toma aquele leite de cabra estragado, assim ele grita de nojo e desmaia. Após isso ele abre seus olhos lentamente e se depara com o Russell na sua frente, perguntando se ele já voltou ao normal, e o protagonista fica sem entender nada, se perguntando se foi um déjà vu ou será que o jogo resetou, e o Russell se pergunta o que o protagonista tá falando. Deixando isso de lado, ele fala que o mais importante agora é o que houve com esse quarto e por que o protagonista o destruiu, e por que quando ele o encontrou ele estava dormindo no chão, e o protagonista só vira a cara comemorando mentalmente por ter sobrevivido, com o Russell de fundo dizendo que ele já estava prestes a chamar um curandeiro, pois o protagonista não acordava de jeito nenhum, e o protagonista só o ignora, pensando que nunca mais quer sentir aquele medo de quase morte e que vai sobreviver nesse mundo, custe o que custar, e pensa que antes de mais nada ele precisa primeiro descobrir os status do Russell. Assim o protagonista o encara vendo sua janela de status e que ele é o Russell Nigel, um visconde de 58 anos, e comenta surpreso que ele é um administrador interino, com o Russell ainda gritando com o protagonista perguntando se ele está o ouvindo, e o protagonista continua ignorando, pensando que o conde morreu sem escolher um sucessor, então o Russell assumiu o papel temporariamente, e vê que o Russell também tem a personalidade de soldado honesto e rígido, então ele parece confiável, pensando que afinal ele já o salvou da morte usando uma poção de qualidade superior. Assim o protagonista chama pelo Russell, com ele dizendo pro protagonista falar. Assim o protagonista conta tudo o que aconteceu ao Russell, porém após ele ouvir tudo, ele só comenta que não há provas do que o protagonista disse, e o protagonista fica surpreso com o comentário do Russell, percebendo que ele não usou a poção de qualidade superior por estar do seu lado, mas sim porque era um procedimento correto, e o Russell fala que o seu dever é servir tanto o protagonista quanto o outro candidato à sucessão, e que sem provas ou testemunhas ele não pode fazer nada, e com raiva o protagonista pergunta se então ele quer que ele continue tomando o remédio enviado pelo concorrente à sucessão dele, e o Russell fala que parece que o protagonista realmente perdeu parte de sua memória, ou lembrando que atualmente o condado de Sinzek está com sérios problemas financeiros e o orçamento é extremamente limitado, e fala que a ajuda da Layla, que trabalha para outra família, deveria ser vista como algo a se agradecer, e pergunta se o protagonista não se lembra disso, ou se ele está deliberadamente ignorando tudo. Ouvindo tudo isso, o protagonista pensa que então ele vai precisar
precisar conseguir provas e que aquela desgraçada que o envenenou deve achar que ele está morto agora e falar ao Russell que entendeu, mas que vai deixar essa questão de lado por enquanto, mas que ele só tem um pedido e ele acha que o Russell vai conseguir conceder isso, não é? E o Russell só pensa que de fato tudo parece muito estranho. Após isso, 4 horas se passam e agora já de noite, pode ser visto uma pessoa pulando entre os edifícios do castelo, sendo essa pessoa a empregada Layla com sua roupa de assassina. Ela olha os guardas patrulhando e pensa que a segurança foi significativamente reforçada. Avistando um duto em sua frente, ela consegue entrar no castelo por ele e acha estranho por não ter nenhum guarda na porta. Assim, invadindo o quarto do protagonista, ela vê ele dormindo. Vendo o protagonista debaixo do cobertor, ela pensa que usou um veneno especial, então ele deve ter ido sem dor. Um adendo nessa parte que ela fala que usou um veneno chamado Morte Lenta, mas ela mesma comenta que o protagonista deve ter morrido sem dor. Não sei se isso foi erro da tradução ou do manhwa, mas mesmo assim vou só prosseguir. Tirando o papel de sua roupa, ela coloca sobre a mesa, assim pegando o carimbo do protagonista na gaveta e carimbando o papel, pensando que está tudo pronto e que agora ela só precisa voltar. Mas inesperadamente alguém surge colocando uma espada em seu pescoço e dizendo pra ela ficar parada, e ela olhando pra trás, suando frio, reconhece a voz. Com aquela espada em seu pescoço, ela começa a ficar com raiva e grita que já é tarde demais e que o jovem mestre já deve estar morto, e agora o clã Shinsekin vai pertencer ao único herdeiro restante, que é o jovem mestre Grambini. Com ela falando tudo isso ao Russell, e com raiva ela pergunta a ele se ele não jurou lealdade ao clã Shinsekin, não ao mero jovem mestre, e o Russell só fica calado escutando tudo aquilo, e o protagonista se levanta todo vivo falando que foi como ele pensou, e ela leva um susto ao ver o protagonista de pé, com ele comentando que foi morte lenta, um veneno bem dramático, e que o envenenamento é algo bastante comum nas disputas entre famílias nobres, e que até mesmo ele sabe muito bem disso. Pegando a folha que ela carimbou com seu carimbo, ele fala que ela deve saber muito bem o quão problemático seria se ela fosse descoberta. Ouvindo isso, rapidamente ela coloca a mão em sua espada e olha pra cima, desferindo um ataque no Russell, assim se soltando. Ela tenta dar uma cotovelada nele, mas ele segura seu braço, o torcendo, assim com ela gritando de dor, com ele desferindo um soco bem em sua costela, ela gritando ainda mais de dor. E o protagonista vendo aquilo, ele pensa que sabia na teoria, porém, essa é a diferença de 3 classes de poder a mais, comentando que isso é esmagador. E ele fala que de qualquer forma, por mais comum que seja o envenenamento, nenhum idiota deixaria provas ou testemunhas, e que o crime de tentar assassinar o nobre é punido com execução, mesmo que seja outro nobre. Assim, ele deixa o papel em cima da mesa e fala que agora tem provas. Caminhando em direção a Layla, ficando cara a cara com ela, ele fala que as testemunhas que faltavam estão bem aqui em sua frente. Encarando o protagonista com raiva, do nada ela desaba no chão, com ele ficando sem entender, e o protagonista pergunta o que está acontecendo e que ela desmaiou de repente, com o Russell colocando a mão nela e seu núcleo brilhando. O protagonista vendo aquilo, ele percebe que então aquilo era um núcleo de mana, e que com isso o Russell também saberá qual é a classe dela, e o Russell fala que parece que ela não dominou nenhuma técnica de respiração de mana, então ela está apenas no nível de um soldado de elite bem treinado. Por conta disso não será necessário usar algemas de mana nela. E o Russell vendo a expressão calma do protagonista, ele se pergunta se o protagonista já sabia de tudo, e se lembra que ele quase não acreditou quando o protagonista pediu pra ele somente ficar de olho, se perguntando que até onde ele sabia disso tudo. E o protagonista fala que de qualquer forma ele acha que eles deveriam amarrá-la e interrogá-la, e que há muitas perguntas que ele ainda quer fazer a ela. Um tempo se passa e agora com ela amarrada em uma cadeira, o protagonista começa a curar seu braço inchado por ter sido quebrado e limpa seu rosto com ela acordando. Assim ela acorda completamente, com o protagonista dizendo que se beber o veneno morte lenta depois de 3 a 6 horas a respiração lentamente vai parar, e que esse veneno é bem popular, pois garante uma morte tranquila como se estivesse dormindo, e fala que ele já tentou se matar antes, então se encontrasse um veneno desse no seu corpo ninguém iria suspeitar, assim todos pensariam que foi uma escolha sua. E ele fala a Layla se ela tivesse usado um veneno de ação imediata e estivesse disposta a morrer com ele, ela não teria falhado. Chegando bem perto da sua cara, ele pergunta então por quê, e ela suando frio só pergunta o que ele quer dizer com isso, com ele dizendo que ela não quer morrer, ou seja, ela não tem lealdade suficiente para dar sua vida pela Condessa Stella, e ela o encara com raiva com o protagonista dizendo ao Russell para eles darem algo para soltar a língua da culpada, e o Russell responde entendido acatando as ordens do protagonista, assim pegando e abrindo a boca da Layla, com ela encarando uma pílula na mão do protagonista e ele perguntando se ela sabe o que é isso, assim com ele tacando a pílula na boca dela, com ela pensando que tem um cheiro horrível, e ele começa a despejar um líquido negro em sua boca. Pô, não queria falar nada não, mas essa cena tá meio sugestiva, hein? E o protagonista dá a ordem pro Russell forçar ela a engolir tudo, e ela começa a gritar e a se contorcer enquanto é forçada a engolir aquilo. Gritando de nojo, ela pergunta ao protagonista o que foi que ele fez ela engolir, e ele fala que ela tinha dado veneno a ele, então ele também fez ela tomar, com ela perguntando
perguntando se então foi veneno, e o protagonista responde que ele deu a ela um veneno chamado marionete de Sides, perguntando se ela já ouviu falar, e desesperada ela fala que isso não é possível, que como um filhinho mimado de um conde conseguiria um veneno desses, e o protagonista responde que se tiver dinheiro dá pra se conseguir tudo, incluindo o ingrediente principal, que é rabanete branco, por exemplo, com ela ficando assustada ouvindo isso, e até mesmo o Russell fica em alerta, com ela perguntando ao protagonista como que ele sabe disso, e ele só a encara com um olhar vazio, pensando que em um mundo sem internet, só conhecer os termos certos do ramo, você já pode se passar por um especialista, e fala a ela que ele vai deixar ela ir por hoje, que basta ela voltar e dizer ao mestre dela que o assassinato foi um sucesso, e ela pergunta por que ele acha que ela seguiria suas ordens, com ele respondendo que é porque ela quer viver, e ela estala sua língua com raiva sem querer concordar com isso, e o protagonista começa a falar que a marionete de Sides tem mais de 3.000 antídotos dependendo da fórmula usada, e que o antídoto que serve para ela está bem aqui na mente dele, e fala que se ela não quiser apostar sua única vida e morrer à toa, é melhor ela fazer o que ele manda, com ela sentindo os efeitos do veneno e assim sentindo uma dor intensa em sua barriga, e o protagonista só coloca mais pressão perguntando qual a resposta dela, com ela suspirando muito e assim sentindo a dor se intensificando, até que ela não aguenta mais e fala que está tudo bem, que é pra ele soltar ela logo, e ele fica surpreso perguntando se é assim que ela pede um favor, e que se ela tá precisando de ajuda, então é pra ela pedir adequadamente, e desesperada, de forma relutante, ela pede por favor pra ele soltar ela, e o Russell já suspeita do fato dela estar obedecendo tão facilmente, e se pergunta se ela está tramando algo, com ela tremendo desesperada pedindo por favor para eles terem piedade dela, e o protagonista segurando a risada pensa que parece que o leite de cabra estragado está começando a fazer efeito, assim ele dá a ordem ao Russell para soltar a Layla, e o Russell meio relutante pergunta se ele tem certeza que ela tentou assassinar ele, e o protagonista dando uma risadinha fala que ela é uma testemunha importante, então é bom preservar ao menos a dignidade dela como um ser humano, e o Russell fica sem entender, pensando que como assim dignidade, e ela desesperada e envergonhada grita que é pra ele soltar ela logo de uma vez, e chorando ela comenta que ou então vai acabar fazendo nas calças, assim gritando alto por favor. Um tempo se passa após a situação constrangedora, com agora ela curvada ao protagonista, diz que então vai voltar e relatar que o assassinato foi um sucesso, e o protagonista só responde com certo, assim com ela se retirando do quarto dele, e com o protagonista pensando que para enganar completamente quem está por trás da Layla, ele precisa de alguém capaz de mobilizar os cavaleiros, e pensa que essa pessoa é, enquanto olha para o Russell, e o Russell chama pelo protagonista perguntando como que ele adquiriu todo aquele conhecimento. De forma muito suspeita, o protagonista pergunta se ele acreditaria se ele dissesse que leu isso em algum lugar, e o Russell com raiva fala que se alguém publicasse um livro assim, com certeza estaria com a cabeça na forca, e que um livro proibido desse jamais estaria largado em qualquer canto do castelo, assim como o protagonista congelando ao ouvir o que o Russell disse, e pensa que agora que não vão acreditar mesmo se ele dissesse que a outra pessoa possuindo este corpo, e fala ao Russell se por acaso ele se lembra da adaga da qual ele perfurou o próprio peito, e o Russell fala que é claro que ele lembra e pergunta o motivo de mencionar isso agora, e claramente inventando uma história ele fala que aquela adaga era uma relíquia que a mãe dele havia deixado, e que dizem que ela contém um poder místico, e parece que finalmente ele libertou esse poder, com o Russell escutando, mas sem acreditar muito na história do protagonista, e o protagonista vendo que parece que ainda não é bastante pro Russell acreditar, e continua dizendo que quem poderia imaginar que a forma de desvendar o segredo da adaga seria esfaqueando seu próprio coração, e o Russell, sem acreditar mais ainda, só responde que isso é realmente curioso, mas que se é um tesouro tão incrível assim, então por que seu nome não é falado por aí? E o protagonista, atuando dramatização, ele fecha seus olhos e abre, perguntando se por acaso ele já ouviu falar da adaga de Creia, e o Russell já se assusta ao ouvir isso, perguntando se aquela velha adaga que a mãe dele havia deixado era a famosa adaga de Creia, e o protagonista, vendo a reação do Russell, pensa que ele caiu em sua isca, e o Russell fala que se for a adaga de Creia, o maior dos tesouros, então faz sentido que ele tenha todo esse conhecimento, e o protagonista se senta disfarçadamente com sua cara de pau, pensando que na verdade nunca nem sequer a viu, e o Russell rapidamente se aproxima do protagonista, perguntando de forma séria se ele já mencionou isso a mais alguém, e o protagonista até se assusta respondendo que não, e que ele foi o primeiro a saber disso, e o Russell fica satisfeito ao ouvir a resposta do protagonista, com ele dizendo que deixando isso de lado, o que ele acha do depoimento da Layla, e o Russell fica sem entender o que o protagonista quer dizer com isso, com ele explicando que ela disse que todos os movimentos de seu pai, o Conde Colin, foram vazados, e que é estranho um cavaleiro que quase atingiu a classe 7 foi morto por um ataque de monstros, e além disso todo o grupo de cavaleiros o protegia também, e perguntou ao Russell se ele realmente acredita em uma história absurda dessas, e o Russell pensa que parece que o protagonista quer que ele o apoie, mas que ele não pode tomar um partido em uma disputa pela sucessão, porém a morte do Conde Colin traz algumas dúvidas legítimas, e pensa que sem provas é apenas suspeitas. Segurando sua espada, ele pensa
pensa que não. Como soldado, seu princípio não é se envolver em política. Ele chama pelo protagonista, mas é interrompido com ele gritando e se perguntando o porquê de seu pai ter morrido, e que se foi um assassinato, quem está por trás disso, e se pergunta se o culpado for descoberto, como que ele vai se vingar. E o Russell até fecha a cara ouvindo as palavras do protagonista, e o protagonista fala que o pai dele, o seu Lord, foi assassinado, e a família Kozala pode estar por trás desse assassinato, e a Condesa quer justamente dessa família e seu filho Grambini, e o protagonista grita intensamente dizendo que se o Grambini se tornar o conde, então ele não vai poder fazer nada, muito menos se vingar. Após isso, ele fecha a cara e olha friamente para o Russell, e fala de forma ameaçadora que a lealdade é uma família que planejou um assassinato, o perguntando se é isso que significa cavalheirismo. Assim, caindo uma imensa pressão de culpa no Russell. Assim, ele fica calado por um tempo e em seguida se curva ao protagonista, dizendo que jura lealdade ao jovem mestre, e o protagonista já abre um sorriso ouvindo isso. Porém, repetidamente, o Russell faz uma expressão séria e pede pro protagonista nunca se esquecer que ele vai ter que abandonar suas crenças que manteve por quase 60 anos para poder servi-lo, e o protagonista, com uma cara de satisfeito, pensa que agora tem o Russell, um guerreiro de classe 6 e o homem mais poderoso do condado ao lado dele, e que agora colocou as rédeas da vingança no pescoço do tigre que sempre trilhou seu próprio caminho. E o protagonista fala pro Russell se levantar, que isso é honra demais para um jovem que nem mesmo possui um título de cavaleiro, e o Russell já se aproxima em chamas falando pro protagonista não se preocupar, que ele fará dele um homem forte. Meio sem graça, o protagonista fala que tem algo mais importante antes disso, enquanto pensa que precisa mudar de assunto, e que até porque se continuar desse jeito ele pode acabar o colocando para treinar com espada agora mesmo, e volta ao assunto principal falando que a Condesa usou um veneno de forma traiçoeira, mas deixou provas e testemunhas, e que com isso eles podem acabar com a facção dela, assim ficando animado e dizendo que é o início da nossa vingança. E o Russell elogia as falas do protagonista e pergunta o que ele deve fazer, e o protagonista, abrindo um sorrisinho malicioso, fala que primeiro, assim o tempo se passa e agora já de dia, com a cena mudando para uma reunião da família, com uma mulher que claramente é a Condessa, chamando por todos que estão naquela reunião, com o povo se perguntando o motivo da Condessa estar sentado no trono do conde, dizendo que a noite toda os cavaleiros estavam em alerta máximo e perguntando se aconteceu alguma coisa, e a Condesa, com seu sorrisinho de piranha estampado em sua cara, fala que alguns de vocês já devem saber, e assim ela avisa a todos que no dia anterior o jovem mestre Calix tentou se matar de novo, mas dessa vez foi bebendo veneno morte lenta. Um cara surpreso pergunta se esse não é um veneno famoso, e os outros já supõem que é nem melhor esperar que ele tenha sobrevivido, e um cara comenta que se o primeiro filho está morto, então as facções perderam sentido, que é melhor eles ficarem espertos e se alinharem com o lado certo. E a Condesa fica lá dando seu sorrisinho, com um velho barbudo pensando que com a pedra no caminho e o Calix fora de cena, ficou claro que o Grambini será o próximo conde, e um cara já solta a bomba perguntando então quem vai ser o novo conde, e um outro responde que essa pergunta é muito óbvia, e a cena muda com o protagonista do outro lado em uma sala comentando que as coisas estão ficando interessantes, e perguntar ao Russell se já está tudo pronto, assim olhando pra ele, com o Russell vestido sua armadura dizendo que mesmo que ele o leve para o inferno ele o seguirá, e fala que está pronto, e a Condesa toda convencida balançando seu leque olhando para o seu filho. Meu Deus do céu, então é esse que tá competindo com o protagonista? Puta que pariu, eu não vou falar mais nada. Repentinamente a porta da sala se abre de forma brusca, fazendo um estrondo, e o protagonista entra caminhando calmamente, e a Condesa se assustando dizendo o nome do protagonista surpresa, com ele caminhando confiantemente ao lado do Russell. A Condesa vendo aquilo, assustada, ela se pergunta como, e o povo na sala fica surpreso que o primeiro jovem mestre está vivo, e se pergunta o motivo do administrador interino Russell estar ao lado dele, com outros se perguntando se ele não tinha tomado o veneno, e o protagonista calmamente vai em direção à Condesa, a chamando, apontando seu dedo para ela. Ele fala de forma rude que o lugar onde ela está sentada não é apropriado para uma mulher comum, e a Condesa, já se recompondo, fala que a forma que ele está se referindo a ela é rude, e pergunta como que ele está se sentindo. Dando um sorrisinho, o protagonista fala que por causa de alguém ele tomou veneno, mas teve a sorte de sobreviver, pois conseguiu vomitá-lo logo em seguida, e fala que parece que ele foi apressado demais, com a Condesa instalando a língua ficando com raiva, e ela fala que da forma que ele tá falando, quem ouvir isso vai pensar que foi ela que envenenou ele, e ele só suspira ouvindo isso, deixando ela ainda mais irritada, gritando que sabe que ele nunca a reconheceu como sua mãe, porém lhe acusar de assassinato, essas acusações não podem ser ignoradas, e o protagonista continua ignorando com o som do seu ouvido, e ela irritada fala que eles estão no grande salão sagrado, e que aqui é um espaço público onde você deve
assumir a responsabilidade pelo que diz, e o protagonista, abrindo o sorriso, se pergunta se ela ainda estará tão confiante quando a verdade vier à tona, e a condesa, preocupada, se pergunta mentalmente com o que o protagonista está contando para agir assim, e com uma expressão séria ela pergunta a ele do que ele está insinuando, e o protagonista, vendo a atitude da condesa, pergunta a ela se é sério que ela vai se fazer de desentendido, com ele batendo palmas e os guardas trazendo a testemunha, e fala que então é bom eles ouvirem o que a testemunha tem a dizer, com a Layla amarrada entrando na sala, e o povo no local se pergunta quem é aquela mulher, com a condesa suando frio vendo isso, pensando que não pode ser, que é impossível. O protagonista se vira até ela e pergunta seu nome, com ela relutante em dizer ao olhar para o segundo herdeiro, mas cede e responde dizendo que é Layla, e a condesa já regala seus olhos ficando com raiva, se perguntando o que essa desgraçada tá fazendo aqui, e ela continua dizendo que é uma agente de primeira classe da unidade de operações especiais do Corpo das Sombras da família Kozala, e o protagonista pergunta sobre essa organização dela, e ela explica que é uma força especial que reúne órfãos com talentos para combate, e os submetem a um treinamento extremo no acampamento das Terras Altas de Gorda, e explica que somente as crianças mais excepcionais que sobrevivem são selecionadas, e depois enviadas para vários locais com identidades falsas, e o protagonista pergunta qual foi a identidade falsa dela no território do Conde Colin, com ela respondendo que se fez passar pelo empregado da Condessa Stella, e a condesa já fica com raiva escutando tudo aquilo, vendo que ela tá revelando todas as informações, e o protagonista, de frente pra condesa, pergunta pra empregada se a Condessa Stella sabia da verdadeira identidade dela, e a empregada lá, ela balança sua cabeça em concordância dizendo que sim, que ela sabia, e a condesa já grita desesperada e furiosa dizendo que isso é uma conspiração, e fala que a Layla trabalhou ali por 5 anos, e que agora do nada ela está dizendo que é uma espiã, falando que tal enganação é uma violação das leis do reino, e todo mundo na sala só ficou chocados e boca abertos, com alguns na sala dizendo que eles devem protestar oficialmente contra a família Kozala, com alguns dizendo que isso tem acontecido abertamente há algum tempo, embora eles nunca tivessem provas, mas a questão é que agora eles têm uma testemunha, e o velho barbudo que estava ao lado da condesa já fica tremendo de medo vendo seus planos sendo arruinados, e desesperado ele grita ao Visconde Russell o motivo dele estar calado, e se ele vai realmente acreditar nas palavras de uma simples empregada, e o Russell já fecha a cara com raiva ouvindo as palavras do velho, e explica que ela não é uma simples empregada, mas sim uma criminosa pega em flagrante, e fala que ela mesma acabou de admitir que é uma espiã da família Kozala, e o protagonista até suspira aliviado com o que o Russell disse, e ele só continua dizendo que se é uma conspiração ou não, eles podem julgar após ouvir o testemunho, com o velho tremendo de raiva após escutar isso, e um cara grita com o tesoureiro-chefe, que é o velho barbudo, que ele deve parar com essas bobagens, e o tesoureiro-chefe já se desespera vendo que o povo tá ficando contra ele, e a condesa já grita dizendo que a criminosa está falando agora, então eles devem ouvi-la, e o povo na sala só concorda, e o tesoureiro-chefe fica confuso com a atitude da condesa, e agora o protagonista volta a fazer as perguntas à empregada, perguntando qual foi a missão que lhe foi atribuída enquanto ela se passava por empregada, e ela responde que uma vez por mês ela relatava as informações que reunia, e ele pergunta que tipo de informações eram, com ela dizendo que eram principalmente os registros financeiros criados pelo tesoureiro-chefe sobre a renda e as despesas do território, e que também foram a agenda e as rotas de viagem do falecido Conde Colin, e o Russell só fecha a cara com raiva ouvindo isso, e ela fala que também os movimentos políticos dentro do círculo íntimo dos vassalos, e o povo na sala só fica surpreso escutando tudo aquilo. O protagonista se vira pra empregada e a pergunta qual foi a missão mais recente que ela realizou, e ela só responde que foi enganar o príncipe Calix para que ele bebesse o veneno conhecido como morte lenta, e depois ela entrou em seu quarto para plantar uma nota de suicídio forjada, com o intuito de fazer sua morte parecer um suicídio, e o protagonista fecha a cara perguntando qual foi o resultado disso, e ela fala que conseguiu envenenar, mas quando entrou em seu quarto foi pega pelo conde regente Russell, e a condesa só se estremece e grita pra ela calar a boca, querendo partir pra cima da empregada. Ela pergunta se há alguma prova ou evidência disso, e o povo tenta segurar a condesa e acalmá-la, com ela gritando que isso é uma conspiração, e o protagonista, ouvindo tudo aquilo, pergunta se é provas que ela precisa, e dá uma ordem ao Russell, com ele respondendo que sim, e o Russell abre um papiro gritando que essa é a nota de suicídio forjada do príncipe Calix, e que também na noite passada ele pegou a Layla entrando furtivamente no quarto do príncipe Calix, justamente tentando plantar essa nota, e fala que em sua outra mão está o pergaminho da memória da Terra, e que muitos já devem conhecer que este pergaminho é encantado com magia de revelação de intenções maliciosas de quem o toca por meio de visões. Dessa forma, essa magia mostrará quem deu as ordens a Layla, e a verdade será exposta, e o velho, preocupado vendo isso, só pensa que deve achar alguma forma de impedir que essas evidências se espalhem, até mesmo se for necessário silenciar todas naquela reunião, e o protagonista só percebe que tem um papinho suspeito acontecendo, e pensa que ele consegue
consegue enxergar através deles. Assim ele balança o seu braço e o ergue, dando a ordem para entrarem. E o tesoureiro-chefe só toma um susto vendo aquela quantidade de guardas entrando. E o povo fica sem entender o que está acontecendo vendo aqueles guardas entrando, com o protagonista dizendo que neste exato momento a segurança está sob jurisdição da guarda. E a condesa só fica com raiva diante daquela situação. E agora, com todos tendo se acalmado, o tesoureiro-chefe pergunta ao Russell o que isso significa. E ele explica que já revisou o conteúdo do pergaminho e que as informações contidas ali foram chocantes para o mínimo a se dizer. E que por conta disso, para evitar desordem, ele não teve escolha a não ser convocar os cavaleiros. E pede pela compreensão dos senhores presentes naquela reunião. E a condesa só grita com raiva dizendo que isso é um golpe, trazendo soldados para o sagrado grande salão. E o filho da condesa até treme de preocupação ao ver a situação que se encontra sua mãe, com ela preocupada com o fato de que os cavaleiros neutros agiram, então isso significa que há provas inegáveis e que se os cavaleiros apoiarem oficialmente o Calix, não há mais nada que ela possa fazer. E o protagonista felizinho pergunta ao Russell qual a punição para o nobre que tenta assassinar seu próprio sangue. E o Russell responde que de acordo com a lei do reino é morte por enforcamento. E a condesa até fecha a cara em preocupação ao escutar isso e grita desesperado falando que o Grambini não sabia de nada disso, admitindo que foi ela que agiu sozinha. E ela fala ao Calix que mesmo que eles não sejam relacionados por sangue, ela ainda é a mãe dele, e pede desesperada para ele acreditar nela. Ouvindo isso, ele só acena com a cabeça pra Layla, com ela acenando também, e sorrindo ele pergunta se então é isso, e pergunta a Layla se isso é verdade, e ela explica que quando ela recebeu a missão da condesa, o príncipe Grambini também estava presente, e o protagonista só sorri vendo que sua mentira deu certo, com a condesa se desesperando e gritando que é mentira, e o protagonista em sua mente pensa que é óbvio que isso é uma mentira, mas e daí? Pensando que os que iniciaram o assassinato em primeiro lugar, eles sim são os verdadeiros covardes, enquanto observa a condesa sendo presa por um dos cavaleiros. Ele pensa que agora a caçada à raposa chegou ao seu clímax, enquanto olha pro olhar desesperador de todo mundo com uma expressão de satisfação. Enquanto o protagonista observa a condesa naquele estado, o filho da condesa com raiva grita seu nome, assim chamando a atenção do protagonista, enquanto o encara com uma expressão séria, e a condesa vendo isso grita pelo seu filho, enquanto o protagonista só observa ele caminhando rapidamente em sua direção e se curvando, com todos na sala ficando chocados e boquiabertos com a atitude do príncipe Grambini, com o Grambini implorando ao Calix para poupar a vida de sua mãe, e que ele está disposto a arcar com as consequências disso, e a condesa até toma um susto ouvindo isso, gritando desesperado pro Grambini voltar pro lugar dele, e o povo de fundo só sussurra dizendo que o príncipe Calix está indo longe demais, enquanto um outro fala pra ele fazer silêncio que o Calix pode acabar ouvindo, uns outros de fundo comentam que o protagonista está sendo muito cruel, e o protagonista só observa os cochichos percebendo que a situação se inverteu, e agora até parece que ele que é o vilão, percebendo que o Grambini talvez possa ter planejado isso o tempo todo, e ele fica um pouco zangado, percebendo que vai ter que agir de outra forma. Assim ele se abaixa até o Grambini e coloca a mão em seu ombro, dizendo que está tudo bem, que se esse é o seu desejo, ele não pode ignorar. E o Grambini já começa a ficar animado percebendo que deu certo, mas é surpreendido com um balde de água fria do protagonista dizendo que aqueles que admitem seus crimes merecem uma redução de pena, e que se ele confessar seus pecados, ele pode sugerir ao administrador interino que poupe a vida dele da execução. E o Grambini até congela ouvindo isso, e o protagonista com olhar frio lembra que as palavras que ele disse ali não podem ser retiradas, então é melhor ele pensar bem antes que decida. E o Grambini já desaba no chão, se vendo encurralado pelo protagonista, dizendo que ele não pode aceitar isso, e a condesa desesperada grita pelo Grambini perguntando o que ele está fazendo, que é pra ele parar com essas bobagens agora, e depois começa a gritar com o Calix perguntando quem ele pensa que é pra dar ordem ao seu irmão mais velho, e um carequinha já irritado escutando isso pergunta a ela se nessa situação ela ainda os considera irmãos, dizendo que parece que ela ainda não entendeu a gravidade da situação, que depois de tentar matar o jovem mestre, como ainda ela tem coragem de falar alto, e o tesoureiro-chefe já começa a se desesperar, percebendo que a opinião do povo na sala está se voltando contra a condesa, e a condesa só continua gritando com o Calix, o chamando de maldito, e o protagonista já enjoado em ouvir uns insultos contra ele, dá uma ordem ao Russell, e Russell fala para os dois cavaleiros prenderem os culpados, com os cavaleiros respondendo que sim, indo em direção até a condesa, com ela chocada gritando para eles soltarem ela, perguntando de forma arrogante se eles sabem quem ela é, e o Grambini só olha para tudo isso assustado com o que estão fazendo com a mãe dele, e os guardas colocam uma barra de metal em sua boca para ela parar de gritar. Ele até vira a cara sem querer ver essa cena. Agora, com a louca tendo se acalmado, o protagonista fala que vai perguntar novamente, perguntando ao Grambini se ela admite o crime de tentar lhe envenenar. Relutantemente, o Grambini responde que admite, e o protagonista, vendo sua decisão, pensa que não teve outra escolha, e que se ele insistisse contra, até a simpatia que ele conseguiu conquistar iria se esvair, se perguntando mentalmente ao Grambini se ele calculou tudo
tudo isso, e o protagonista responde que entendeu. Já que o Grambini admitiu voluntariamente a culpa, ele deixará o pergaminho da memória da Terra, que poderia manchar a honra da família em segredo, e que além disso, como o Grambini confessou antes que as provas fossem apresentadas, sua sentença será reduzida, e agora, como prova de que ele não vai contestar sua decisão, ele será obrigado a fechar seu núcleo de mana por conta própria. E o Grambini já desaba em desespero ao escutar isso, dizendo que isso não pode ser, e é nos explicado que no reino de Rock, a Terra dos Cavaleiros, tem uma sociedade rigidamente dividida entre nobres, cavaleiros, plebeus e escravos, e que a única forma de se tornar parte da classe dominante, que são os cavaleiros, é usar mana para fortalecer o próprio corpo. Por conta disso, o fechamento do núcleo de mana é considerado uma morte social. Após escutar tudo isso do protagonista, o Grambini se vira desesperado para sua mãe, se perguntando o que ele deve fazer, com a Condesa desesperada tentando gritar, e ele reflete que se não fechar seu núcleo de mana, o crime de sua mãe será exposto, e então ela será enforcada, e ele pensa que por conta disso ele tem que pedir que isso aconteça a qualquer custo, e a Condesa desesperada começa a se arrastar em direção ao Grambini, com os guardas assegurando a força como se ela fosse um cachorro, e ela desesperada em sua mente fala pro Grambini não fazer isso, que fechar o núcleo de mana é o mesmo que condenar o nobre à morte, e o Grambini de frente pro protagonista suspira se acalmando, se levantando ele pede por favor pro Calyx cumprir sua promessa, e o Russell que responde como patriarca temporário da família dizendo que é claro, e dá a ordem para trazerem um pergaminho e entregando nas mãos do Grambini, com ele colocando aquele pergaminho em sua boca e um círculo de mana amarela aparece em sua barriga, e a Condesa até chora ao ver isso, implorando em sua mente pro Grambini não fazer isso. De uma vez fechada, até mesmo um grande mestre não poderia reabrir o núcleo de mana. Após isso, o Grambini rasga com força aquele pergaminho, com o seu núcleo de mana começando a se esvair, e o protagonista observando tudo aquilo impressionado, e seu núcleo vai se esvaindo aos poucos até que se torne inexistente, com todo mundo na sala ficando chocado, comentando que o núcleo de mana foi fechado, com a Condesa chorando em desespero vendo tudo aquilo. Após tudo isso, o Grambini comenta que isso não foi nada, mas que agora ele pode salvar sua mãe, e a Condesa tendo que se conformar com isso, pensando em sua mente que está tudo acabado, e que mesmo que o Grambini seja o seu filho, ele não entende nada sobre o mundo, e o Grambini vendo a expressão de sua mãe, ele fala pra ela não ficar chateada, e que na verdade ele sempre quis ser um artista, e a Condesa começa a rosnar de raiva tentando gritar o nome do Calyx, com tanta raiva somente com a boca ela consegue romper a corrente da barra de metal, e assim conseguindo se soltar e gritando muito alto ao Calyx que ela vai amaldiçoar ele pelo resto da vida, e que ela vai rasgar ele em pedaços e matar ele depois. E o protagonista todo calmo com tudo isso, pensa que se ele não pode mais usar mana, o máximo que pode alcançar é o nível de cavaleiro de classe 3, e que no máximo o Grambini será no nível da Layla. E o Grambini preocupado vai até sua mãe, com o nosso protagonista comentando que tem algo que o incomoda, se perguntando se é por causa do sentimento de culpa por ter tirado o futuro de alguém que ainda está na idade de um estudante do ensino médio, e se nega a pensar dessa forma, pensando que é somente um personagem de um jogo, e que não faz sentido ele sentir pena agora, pois pode custar sua vida mais tarde. E o Russell vendo o protagonista estranha a forma que ele tá agindo, assim o protagonista se toca que ele tá agindo de uma forma esquisita, e pensa que de qualquer forma ele já começou, então ele não pode voltar atrás agora, falando ao administrador interino Russell para finalizar a punição, assim com os guardas levando a Condessa Stella, e o Russell fala que a Condessa Stella e o príncipe Grambini serão confinados no anexo até que as investigações sobre o envolvimento deles no assassinato sejam concluídas. Enquanto isso, os dois serão proibidos de ter contato com qualquer pessoa de fora, e o Grambini passa pelo protagonista com a cara fechada, assim sendo levado para fora da sala, e o protagonista só observa em silêncio, com agora o Russell indo até o tesoureiro-chefe Girdus, dizendo que ele é acusado de vazar documentos confidenciais, e o Russell grita dizendo que ele será destituído de sua posição e preso para investigação, dando a ordem para levarem o prisioneiro, com os guardas respondendo que sim, arrastando o tesoureiro-chefe à força, e o velho suando frio fica gritando que não é ele para soltar ele agora, que como esse soldado de baixa patente ousa fazer isso com ele. Ouvindo isso, o soldado que estava o levando se enfurece, com o velho ainda gritando dizendo como se atreve a tocar no meu corpo com essas mãos imundas. Aí o cavaleiro não aguenta e dá um soco na boca do estômago do velho, fazendo o velho calar, assim o levando arrastado para fora da sala, e o protagonista fica até chocado vendo tudo aquilo, com o cara na sala preocupado se perguntando se eles vão acabar como ele, com o povo já começando a cochichar, falando que o fato de que o príncipe Calyx não tem nem título nem apoio político, mas só do fato de ter alguém tão influente quanto o Russell, isso significa que todo o corpo de cavaleiros está ao lado do príncipe Calyx, com eles comentando que com isso a disputa pela sucessão já está decidida, e que o Russell está agindo com humildade na frente de todos eles. Porém, isso é só um aviso do príncipe Calyx para todos
todos eles. E o Calix já começa a fazer a peneira chamando pelo capitão da guarda, com o cara se assustando. E o Russell vai até ele e fala que ele está suspenso de todas as suas funções. E além disso, ele deve evitar contato com outras pessoas por um tempo para não causar mal-entendidos. E ele, com medo, só responde que entendeu. E o povo na sala já fica com medo, pensando quem pode ser o próximo. E do nada um cara se curva e fala que a culpa é toda dele, dizendo que isso é tudo culpa de sua negligência. E fala que vai assumir toda a responsabilidade, pedindo para renunciar ao seu cargo. E o protagonista, ouvindo isso, comenta em sua mente que esse homem é Garrett e que ele é muito respeitado por seus subordinados, não só por sua competência, mas também pelo seu caráter. E pensa que é melhor ele tomar cuidado, porque se ele o pressionar demais, isso pode acabar se tornando um tiro pela culatra, e que não precisa se preocupar muito com isso, pois já combinou tudo com o Russell. E o Russell fala ao chefe da administração que ele não pode aceitar sua renúncia, e fala que ali está a lista dos administradores suspeitos do envolvimento no caso, e um guarda leva até ele as folhas com o nome dos envolvidos, e fala para suspendê-los e evitar qualquer interrupção nas operações, e fala para ele garantir que tudo continue funcionando em ordem. E o protagonista chama pelo chefe da administração, e o Russell fica confuso, se perguntando o que o protagonista vai dizer, com ele andando até o cara e dizendo ao administrador interino que todos os tesouros, exceto 4, estão sob investigação, e com um olhar fixo ele pergunta se eles não deveriam enviar novos tesouros ao departamento de tesouraria, e o cara até gagueja ouvindo isso, pedindo por favor ao príncipe para mostrar pelo menos clemência aos menos culpados, e que se continuar com esse pente fino não vai sobrar nenhum funcionário, e então eles terão sérios problemas nas operações. E o protagonista em sua mente só nega, pensando que é preciso ter pessoas absolutamente confiáveis cuidando das finanças, e pergunta ao cara se ele acha aceitável interromper as investigações por medo de uma lacuna nas operações. E o cara fica até sem palavras ouvindo isso, com o Calix perguntando se eles irão lhe agradecer pela sua generosidade, ou se então eles se sentirão ainda mais confiantes. E o Garrett comenta que talvez eles só tenham escolhido o lado errado, com o Calix ficando com raiva, dizendo que já ouviu o suficiente, que já tomou sua decisão. E o Garrett fica chocado que o protagonista parece uma pessoa completamente diferente do jovem príncipe que ele conhecia, e que antes ele era indeciso e tinha um coração frágil. E o povo na sala, vendo tudo aquilo, já começa a fofocar que se o Russell é o símbolo da força militar, então o Garrett é o símbolo da administração. Porém, agora até o Garrett está em pânico na frente do jovem príncipe, e ficam se perguntando como que isso é possível. E o protagonista abre um sorriso ouvindo os cochichos do povo, pensando que com isso o poder do condado de Sinzecken é todo praticamente dele, e confiante ele pensa que além de tudo isso ele possui o sistema, assim abrindo em sua frente a janela de status do chefe da administração, que seu nome é Garrett Olson, um barão menor de 61 anos, e só a janela de status de todo mundo começa a disparar, abrir uma atrás da outra, e sorrindo ele comenta que isso está ficando interessante. Acabou, porra! Me desculpe, desabafo, acabou!